Então, pessoal, dando sequência à nossa aula de circuitos 1, estamos falando então sobre circuitos de primeira ordem, né? Nós vimos na última aula ainda os indutores, né? Como eles funcionam e como eles funcionam quando aplicado sobre eles uma tensão ou uma corrente, tá? Então, nós vamos fazer o que agora? Nós vamos colocar um resistor junto com esse indutor. Então, ele vai formar um circuito, né? Que a gente chama de circuito resistor-indutor ou circuito RL, tá? Agora, de início, pessoal, nós vamos ver então apenas a resposta natural desse circuito RL, tá? Ou seja, apenas a operação dele sem fonte. Tá? Na próxima aula a gente vê então com fonte de tensão e fonte de corrente ligados diretamente no circuito com resistor e indutor. Então, só para revisar da última aula, o que é um indutor? Então, um indutor ele é um dispositivo capaz de armazenar energia na forma de campo magnético, né? Então, um campo magnético ele é produzido por uma corrente. Então, para que como a gente carrega esse indutor? Né? A gente carrega colocando uma tensão ou uma fonte de tensão, uma fonte de corrente nesse indutor, e esse indutor vai se carregar, vai ter uma corrente circulando por ele, e essa corrente vai produzir um campo magnético, e a gente sabe que esse indutor, a característica principal dele é que ele armazena essa corrente elétrica. Se a gente então carregar esse indutor e conectar os dois terminais juntos aqui, por exemplo, a corrente vai ficar circulando dentro desse indutor aqui e vai ficar armazenada, tá? Ela fica circulando dentro do indutor e fica armazenada, ok? Claro que a gente sabe que na prática, né, esses fios aqui que compõem esse indutor, eles têm uma certa resistência e acaba que esse indutor vai se descarregar com o tempo, que é o que nós vamos ver hoje, tá? Então, a gente viu também na última aula, né, que qualquer fio, pessoal, qualquer fio condutor, ele, se tiver uma corrente passando por ele, vai surgir um campo magnético ao redor dele e ele vai apresentar uma certa indutância, tá? Então, qualquer fio é um indutor também. Só que para a gente conseguir um efeito prático, né, de uma indutância que a gente possa usar, né, na eletrônica, por exemplo, nós enrolamos esses fios aqui, ó, em torno de um núcleo, tá? Dessa forma a gente concentra as linhas de campo, né, dentro desse núcleo aqui, e com isso a gente consegue um fluxo magnético maior e uma indutância cada vez maior, ok? Então existem vários tipos de indutores, esses aqui são, por exemplo, de núcleo de ar, núcleo de ferrite, de ferro, toroidal aqui, que é um tipo de uma liga, né, que a gente viu lá, que é um malói ou supermalói, são diferentes tipos de núcleos, né? A gente viu que existem núcleos de ferro laminado, por exemplo, que são utilizados em transformadores, tá? Transformadores que a gente vê nos postes aí, que na verdade é um tipo de indutor, só que é um indutor, são dois indutores ligados no mesmo núcleo, tá? E esse aqui não é um transformador, tá, pessoal? Isso aqui é um indutor, ele tem só dois terminais aqui, ó, e os fios estão enrolados dentro do núcleo, né? Esse núcleo é nesse formato assim, né? Eu já tinha falado, ele tem duas janelas aqui, e os fios eles são enrolados aqui dentro, né? Nesse terminal, nesse caminho do meio aqui, tá? Ok? Existem esses outros indutores aqui, que são bastante utilizados na eletrônica, eles têm terminais aqui para ser conectados direto nas placas de circuito impresso, e existem esses aqui que são os indutores chamados de SMD, né, que são de montagem em superfície, né, que a gente consegue soldar eles pelo lado aqui, né, por esses terminais aqui que ficam pelo lado, e esses outros aqui que são chamados de beads, né, que são os indutorzinhos bem pequenos que a gente utiliza para filtragem em placas de circuito impresso também, tá? Então a gente viu que a simbologia do indutor é essa aqui, ó, né, como ele é um fio enrolado em torno de um núcleo, a gente utiliza esse símbolo aqui. Em cima dele a gente pode aplicar uma tensão, essa tensão a gente chama de VL, né, tensão do indutor. A corrente que passa por ele a gente chama de IL, que é a corrente do indutor. E L é a indutância, tá, que é o que caracteriza o indutor. Ela é medida em Henry, tá, Henry, e o seu símbolo é o H, ok? E o que é a indutância, pessoal? A indutância é a relação entre o fluxo magnético, tá, produzido dentro desse núcleo por unidade de corrente. Tá? Então essa é a definição de indutância. Como a gente tinha lá no resistor, né, o que era resistência? Era a quantidade de tensão produzida por unidade de corrente, e a gente tinha lá a capacitância, né, que era Faraday, né, que era quanto de carga era produzido por unidade de tensão. Tá? Beleza? Aqui podia ser capacitância, né? Capacitância é melhor aqui, que é medida em Faraday. Tá? Então, capacitância é a quantidade de carga por unidade de tensão, tá?
E o que é fluxo magnético, pessoal? Qual que é a unidade de fluxo magnético? O Weber, né? O Weber, a gente ainda pode expressar ele como sendo Tesla vezes metro quadrado, né? Tesla é intensidade de campo, tá? E aqui metro quadrado é unidade de área, né? Então, quanto de intensidade de campo eu tenho por unidade, em cada unidade de área, tá? E ampere, a corrente é medida em amperes, tá? Então, Weber por ampere vai me dar Henry, né? Que é medida de indutância, ok? Nós vimos as equações também. Nós vimos essa equação aqui, que a corrente no indutor ela é a integral da tensão aplicada sobre ele, tá? Dividido pela indutância. E ela ainda pode ter uma corrente inicial, né? Porque o indutor ele armazena corrente. Então, na hora que eu começar a aplicar esta tensão aqui em T0, pode ser que já tenha corrente, tá? Ele já tinha uma corrente devido a alguma coisa que colocou corrente antes de t igual a zero, tá? Pode ser um circuito com uma chave, pode ser alguma outra coisa, tá? Então, esse L0 a gente chama que é a corrente em T0, tá? Isso aqui a gente viu que se a gente colocar, então, uma tensão constante, né, aplicado sobre o indutor, o que vai acontecer com a corrente? A corrente vai começar a aumentar, né? Então, ele é um integrador, né? O próprio nome diz, né? A integral, ela acumula, né? É como se fosse uma caixa d'água, né? E eu estou enchendo ela, o nível cada vez aumenta, tá? Então, isso aqui seria o fluxo de água que está entrando, e aqui seria o nível de água, tá? Então, isso aqui é muito semelhante ao capacitor, né? O capacitor a gente usava fluxo de água como sendo corrente e nível da altura da caixa d'água como se fosse a tensão, tá? Aqui eu vou tentar usar outras analogias para não confundir, mas é basicamente a mesma coisa. A equação ela pode representar qualquer coisa. Existem diferentes fenômenos físicos que são representados pelo mesmo tipo de equação, tá? Então, a equação ela é bem genérica. E nós vimos essa outra equação que a tensão no indutor ela é a indutância vezes a derivada da corrente. Ou seja, para mim ter tensão em cima do indutor, eu preciso ter variação de corrente. Minha derivada não pode ser nula. Tá? Então, se eu colocar uma corrente constante, tá? Corrente constante, a minha tensão ela vai ser zero. Tá? Vai ser zero. Então, o indutor vai se comportar como um curto-circuito. Beleza? Então, a pergunta que nós temos que fazer antes, nós vimos apenas o indutor com uma fonte, tá? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar esse indutor, ele vai ter uma corrente inicial, I0, e nós vamos ligar ele a um resistor, tá? Pode ser ligado através de uma chave, né? Fechando uma chave, por exemplo, e vamos ligar ele a um resistor, ok? Então, o que acontece quando eu coloco um indutor carregado com uma corrente inicial e conecto ele a um resistor? Então, antes de t igual a zero, ele tinha uma corrente inicial aqui, ó, I0, tá? O que vai acontecer? Quando eu ligar esse indutor nesse resistor, essa corrente que estava armazenada no indutor, no campo magnético do indutor, ela vai circular, então, pelo resistor, tá? Então, o indutor, ele não dissipa energia, ele só armazena, tá? Só que o resistor é o contrário, né? Ele só dissipa, ele não armazena nada. Tudo isso vai virar o quê? Vai virar calor, ele vai irradiar calor aqui, né? Vai esquentar o ar ao redor dele e vai dissipar essa energia. Essa energia vai embora e não volta mais, tá? Então, o que vai acontecer? A energia contida nesse indutor aqui, ela vai sendo dissipada, tá? Essa corrente, ela vai sair daqui, vai passar pelo resistor, vai produzir uma tensão, né? Tá? Uma tensão nele, e essa tensão vezes corrente vai dar uma potência, que vai ser dissipada, tá? Então, se vocês verificarem, ó, aqui ó, a corrente, pessoal, no indutor, ela sempre entra no positivo, tá? Então, olha aqui, ó, aqui está o positivo e aqui está a corrente inicial. A corrente inicial, ela está nesse sentido e ela continua nesse sentido, né? Não tem por que inverter o sentido, tá? Então, olha aqui, ó, a corrente está entrando no positivo, tá? E está indo e está pegando e entrando no positivo desse resistor. E vai produzir um mais aqui em cima, então. Então, se vocês olharem aqui, ó, esse mais está ligado no menos lá, ó, ele está aplicando. Aqui acontece um fenômeno que é o seguinte: ó, essa corrente ela passa no resistor, o resistor produz uma tensão e essa tensão é jogada de volta pro indutor. E ela é jogada de volta com uma tensão negativa, tá? Porque ó, aqui está o negativo e está ligado no positivo. Então a tensão aqui, ó, digamos que aqui tenha 1 ampere, tá? E aqui seja 10 ohms, tá? Então aqui vai produzir, em relação à Terra, aqui vai ser 10 volts. Então ela vai produzir 10 volts assim, ó. E daí esse 10 volts está contra a tensão do indutor. Por isso que ele se descarrega, tá? Por isso que ele vai pegar essa energia que vai sair do indutor e vai ser transferida para o resistor, tá? Então o que vai acontecer? Ela vai decaindo, tá? Ela vai caindo aqui, ó, vai sair lá desses 10 amperes que eu falei aqui,
1 ampere que eu falei aqui, né? 1 ampere de exemplo, né? E daí ela vai começar a diminuir, tá? Então ela vai começar lá em I0, né? Por isso que tem um I0 na frente da exponencial, tá? Vezes, então, E, que é uma exponencial, elevado na menos R sobre LT, ok? Então, como isso aqui é uma exponencial negativa, quanto mais passa o tempo, menor vai ser esse valor da exponencial, tá? E aqui nós vamos ter dois parâmetros, né, que dependem da resistência e da indutância, que vai dizer o quão rápida essa tensão, quão rápida essa corrente vai diminuir, tá? Que daí tem a ver com a constante de tempo que nós vamos ver na sequência, tá? Então, o indutor vai se descarregando, a energia então é dissipada no resistor, e a taxa de descarga, pessoal, é proporcional ao valor da corrente. Então, se vocês olharem, o que é taxa de descarga, pessoal? Taxa de descarga é a velocidade de descarga. Então, aqui ó, nós temos ó, uma inclinação maior, mais negativa do que aqui, ó, porque aqui ela está muito mais plana, tá? Então, quando ela está mais plana, significa que a velocidade é menor, ok? Por quê? Porque o valor é menor. Então aqui nós tínhamos 1 ampere, aqui nós vamos ter, sei lá, 200 mili, tá? 200 mili a corrente é menor, então vai ter uma velocidade menor. Enquanto que aqui está mais perto de 1 ampere, então a velocidade aqui é maior, tá? Aqui é maior, aqui é menor, tá? Então quanto mais descarrego, mais devagar ele descarrega, tá? Entendido? Então isso aqui, pessoal, a gente chama de resposta natural, tá? O que é a resposta natural? É quando eu tenho apenas um indutor e um resistor e ele está se descarregando, tá? E esse fenômeno, pessoal, a gente chama de resposta natural do circuito RL, tá? Então isso aqui é o bem conhecido, tá? Então a minha pergunta é, como é que a gente faz para encontrar então a corrente IL no indutor, tá? Então ela vai começar com uma corrente inicial, eu vou conectar ele a um resistor e ele vai se descarregar com aquela exponencial lá. Como é que eu faço para encontrar aquela equação? Tá? Como é que eu faço? Então vamos lá, vamos aplicar as ferramentas que nós temos aí para resolver esse tipo de circuito, tá? Então, primeira coisa, ó, já que nós queremos encontrar a corrente, nós vamos resolver isso aqui utilizando malhas, tá? Então aqui nós temos um IL, tá? E esse IL, pessoal, ele vai estar circulando aqui dentro, correto? Quando ele está circulando aqui dentro, ele vai entrar no positivo aqui ó, do resistor e aqui ela vai circular dentro da malha e produzir um positivo aqui e um positivo aqui, ó, tá? E daí nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar e somar as tensões dentro dessa malha, usar a lei de Kirchhoff das tensões na malha. Então, saindo desse ponto aqui, ó, nós vamos chegar no mais VL, ó, mais VL, chega lá em cima, mais VR, que é a tensão sobre o resistor, ok? Beleza? Então, para isso a gente vai pegar e somar essas tensões, precisamos usar as equações auxiliares do indutor e do resistor, tá? Então, a equação do indutor, nós temos que, primeiro, o que nós temos e o que nós queremos. Nós temos tensão aqui, ó, mas nós queremos corrente. Então, tudo onde tem tensão, nós temos que trocar por alguma coisa que tem corrente, tá? Qual corrente? A corrente da malha, que é justamente a corrente que nós estamos procurando, que é o IL, tá? Sempre no indutor, nós queremos procurar a corrente dele. Enquanto que no capacitor, nós sempre queremos a tensão, ok? Então, aqui no lugar do VL, nós vamos trocar por uma equação que tem a corrente, tá? Que é essa aqui, ó, L de I, L de T. Então, substituindo essa equação aqui, ó, tá? E aqui tem VR, pessoal, tá? Só que o VR, ele é função da corrente do resistor, tá? Só que a corrente do resistor é a mesma do indutor, porque a corrente está circulando assim, tá? Então, no lugar do VR, nós vamos trocar por R vezes IL, e aqui também tem IL, tá? Então, vai ficar todo mundo em função de IL, tá? Olha aqui, ó, tá todo mundo em função de IL, ok? Então, essa aqui é uma equação diferencial, que a gente vai deixar na forma padrão. A gente vai dividir por L dos dois lados para deixar um 1 aqui na frente, tá? Então, dividindo por L aqui, vai cortar esse L daqui e ele vai vir aqui para baixo, tá? Vai cortar com aquele, vai ficar L aqui e L aqui, e aqui L também, né? Só que 0 dividido por L dá 0. Então, aqui vai ficar R dividido por L, e aqui vai ficar DIL dt, ok? Então, isso aqui é uma equação diferencial de primeira ordem, tá? Como a gente já resolveu algumas na sequência anteriormente, tá? Então, isso aqui é uma equação diferencial com uma condição inicial, que é essa condição aqui, ó, tá? Então, vamos ir lá para cima e tentar resolver ela. Então, o que nós fazemos aqui? Nós passamos a derivada para um lado e o que não tem derivada para o outro lado, tá? Vai ficar nesse formato aqui, ó. Daí, o que nós temos que fazer? Nós temos que passar tudo que tem corrente para um lado e tudo que não tem corrente para o outro lado, tá? Então, o que tem corrente é esse termo aqui, ó, e esse termo aqui.
Então, nós vamos passar esse IL dividindo e esse dt para o outro lado. Tá? Então, vai ficar assim, ó, vai ficar dIL sobre IL igual a menos RL dt. Ok? Depois de fazer isso, o que a gente tem que fazer? Integrar dos dois lados. Por quê? Para a gente tirar essa diferencial daqui, ó, tá? Essa derivadinha que tem aqui. Ó. Então, integrando dos dois lados, nós vamos ter uma equação assim. Tá? Quando a gente está integrando, a gente tem que colocar os limites de integração. Tá? Quais são os limites de integração? Do lado esquerdo, nós estamos integrando em relação à corrente. Então, os limites de integração têm que ser em relação à corrente. Vai ficar de I0 até IL. Tá? Do outro lado, nós estamos integrando em relação ao tempo. Então, vai ficar de T0 até T. Tá? Quem que é o T0, pessoal? T0 é o que tem aqui dentro. Ó. Esse zero aqui, que é o tempo inicial. Tá? Quem que é I0? A corrente naquele momento, lá em T0. Tá? Nesse caso aqui, ela começou já com o valor. Tá? De onde é que veio essa corrente? Não sei. Não sei por enquanto. Depois a gente vai ver de onde é que ela sai. Tá? Então, fazendo essa integral aqui, desse lado, pessoal, nós temos que é derivada de IL sobre L. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que essa integral aqui. Ó. Integral de dx sobre x, que é a mesma coisa que ln de x. Então, fazendo essa integral desse lado aqui, ó, vai ficar ln de IL. Por que IL? Porque IL é quem eu estou integrando. Tá? Fazendo essa integral, vai ficar ln IL de I0 até o IL que eu quero descobrir. E do outro lado tem a integral de uma constante de t. Então, aqui é vezes t. Ok? Então, ficar de t0 até t. Ok? Então, substituindo os limites de integração dentro da equação aqui, vai ficar ln de L menos ln de I0. E do outro lado, menos R sobre L vezes T, menos RL vezes T0. Tá? Então, aqui a gente usa algumas relações, né, lá dos logaritmos, né, como a gente já tinha visto antes. Né? Então, aqui fica a ln da subtração, é a mesma coisa que o ln do quociente. Tá? Então, isso aqui vai ficar ln de IL dt sobre 0, menos, e aqui eu só coloco o menos RL em evidência. Tá? Vai ficar menos RL vezes T menos T0, ok? Beleza? Então aqui o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar esse ln daqui, porque eu quero isolar este parâmetro aqui, essa parte da equação. Tá? Como é que eu faço isso? Eu elevo exponencial dos dois lados, né? Porque a gente sabe que existe essa propriedade dos logaritmos, que se eu tiver um ln de x, se eu elevo na ln de um lado aqui, esse e corta com ln e fica somente x, tá? Que é o que dá aqui dentro. Então aqui também, eu vou elevar na exponencial dos dois lados e vou cortar esse e com esse ln, tá? Então vai ficar IL sobre I0 e aqui e elevado a menos RLT menos T0. Tá? Daí eu só passo esse I0 para o outro lado e eu chego naquela mesma equação que eu tinha antes lá. Tá? Que é a mesma coisa, né? A mesma coisa que tinha lá. Só que aqui eu tenho T0, né? Só que nosso T0 é 0. Já poderia ter substituído aqui em cima, mas eu preferi levar até aqui embaixo para mostrar para vocês. Tá? Então, como T0 é igual a 0, IL fica I0 vezes E na menos R sobre LT. Tá? Essa equação, pessoal, ela é válida apenas para t maior do que zero. Tá? Porque em t menor que zero, ela vale um valor constante. Tá? Beleza? Então vamos depois fazer o gráfico dessa equação aí. Então, resumo, pessoal. Tá? Resumo do que nós fizemos. Então nós temos esse circuito aqui, temos um indutor, temos um resistor. Tá? Queremos achar a corrente. O que nós fizemos? Nós usamos as equações auxiliares, tá? E utilizamos algum método, tá? Nós temos as equações auxiliares, utilizamos algum método. Aqui, nesse caso, foi usado a lei de Kirchhoff das tensões, mas poderia ser outro método, não tem problema. Eu só tenho que conseguir colocar todas as equações auxiliares para dentro da análise, tá? Então, aqui eu usei a lei de Kirchhoff das tensões, e depois eu acho uma equação diferencial, eu passo tudo que tem derivada para um lado, que não tem para o outro, passo esse DI para baixo, esse DT lá para cima, tá? Só troco de lugar, faço a integral e chego nessa equaçãozinha aqui, tá? Ali é só algebrismo, ok? Então, nós chegamos nessa equação aqui, ó. Essa equação, ela é uma constante vezes uma exponencial, tá? dt. O que acontece? Quando eu jogo e na zero aqui, ó, e elevado na zero, vai dar 1. E na zero é 1. Então, quando eu jogo t igual a zero, vai dar 1 vezes i0, que dá o i0. Então, aqui, ó, vale i0. Depois, conforme o tempo passa, essa exponencial ela vai diminuindo. Tá? Ela vai diminuindo e tende a zero. Ok? Então, lá no infinito, quando eu jogar IL de infinito, isso aqui vai dar
0 amperes lá no final. E o IL de 0, tá? 0 mais, né? Porque essa equação válida para t maior que 0, né? Então, para o lado direito do 0. Então, essa aqui vale I0, tá? Por quê? Porque antes de 0, pessoal, antes de 0, para 0 menos, ela valia esse I0 aqui, né? Esse 0. Quando o circuito, a gente começou a analisar para t maior que 0, essa corrente ela não pode variar instantaneamente. Tá? A corrente no indutor não pode variar instantaneamente. Então, antes de 0 e depois de 0, elas são iguais. Tá? Então, por isso que antes de 0 ela vale 0 e depois a gente tem que fazer uma equação que ela começa em I0. Tá? Não pode ter descontinuidade por causa da derivada. Né? Então, essa equação da derivada ela implica que a corrente não pode ter descontinuidade. Tá? Isso que diz a equação quando ela tem derivada, beleza? Então vamos agora calcular o que faltou. Nós calculamos a corrente, vamos calcular agora a tensão no indutor. E a pergunta que a gente tem que fazer agora é, e a tensão no indutor e no resistor? Como é que a gente faz para calcular o VL e o VR? Ok? Nós já calculamos então a corrente. A corrente tem essa cara aqui, ela começa em I0 e depois ela decai com uma exponencial, R sobre L, e ela parte de um valor I0, ok? Então, como é que eu faço para analisar isso aqui? Eu vou usar as equações auxiliares, a mesma coisa de antes, tá? Então, primeiro, tensão no indutor. Tensão no indutor é L de I dt, tá? Temos o IL? Temos, está aqui a equação, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e substituir a corrente aqui ou nessa equação auxiliar, tá? Então, L nós temos que, aqui eu não coloquei valores, né, mas é o próprio L, né? Derivada dessa equação aqui em relação ao tempo. Tá? Então, fazendo essa derivada, esse zero aqui é uma constante, está multiplicando, sai para fora da derivada. Vou fazer essa derivada aqui, tá? Que é n menos RLT, ok? É uma derivada de uma exponencial, que nem a gente já fazia antes, não mudou nada. Derivada, então, de uma exponencial nesse jeito aqui, que é menos, n menos AT. O A vem para frente, menos A vem para frente, fica n menos AT. Tá? Então, essa derivada aqui vocês já sabem fazer, ok? Então, substituindo aqui, o que vai acontecer? Esse menos RL vai vir para frente, tá? Quando ele vir para frente, ele vai cortar com esse L aqui, ok? Então vai ficar R vezes I0 ali na frente. Então essa tensão, pessoal, ela vai partir de menos RIO, tá? O I0, vezes a exponencial, tá? Faz sentido, né, pessoal? Porque aqui, se no início nós temos que esse circuito tem I0 de corrente, logo no início esse zero vai circular aqui, ó, e logo no início ele vai multiplicar pelo R e vai dar R vezes IO logo em T igual a zero, né? Porque se a gente pegar esse VL aqui, ó, de zero, eu vou substituir zero aqui dentro. Então, E na zero é 1. Então, isso aqui vai dar menos R vezes IO. Ok? Só em zero, né? Zero mais aqui. Ok? Então, ele vai produzir uma tensão instantânea que é R vezes I, né? É a primeira lei de Ohm, tá? Então ele vai partir lá de baixo, né? Lá de baixo. Então ele está aplicando uma tensão negativa, tá? Então isso aqui é tensão no indutor. Ela tem uma tensão negativa em cima do meu indutor. O que acontece quando aplica uma tensão negativa? O indutor vai descarregar. Tá? Então olha aqui, a corrente vai diminuir, ele está descarregando. Ele está pegando toda a energia do indutor e dissipando no resistor. Tá? Então é isso que acontece. Beleza? E a tensão no resistor, pessoal? Tensão no resistor tem duas maneiras de fazer. Posso pegar e analisar a lei de Kirchhoff das tensões nessa malha aqui. Então é VL igual somando as tensões, né? Saindo desse ponto vai ficar mais VL, mais VR igual a zero. Tá? Então o meu VR é menos a tensão do indutor. Tá? A tensão do indutor é essa aqui, ó. Nós acabamos de encontrar ela. Tá? Então é só fazer menos isso aqui. Menos isso aqui vai dar R vezes IO. Tá? Que é o que eu já tinha falado, né? Então esse R vezes IO ele vai pegar e vai sair do indutor e vai aparecer logo em cima do resistor, tá? E essa exponencial, pessoal, ela acompanha tudo, tá? Em qualquer variável que vocês medirem aqui dentro desse circuito, pode ser tensão corrente no indutor, tensão corrente no resistor, todas terão essa exponencial aqui, tá? Menos energia, energia não tem. Potência e energia não tem essa cara aqui, tá? Beleza? Mas tensão e corrente todas terão essa exponencial, beleza? Então eu posso fazer pela lei de Kirchhoff das tensões na malha ou pela equação auxiliar aqui, ó, tá? Que é essa aqui, ó, R vezes IL, ou IR, né? Só que o IR é o próprio IL, né?
Então, no lugar desse L aqui, pessoal, eu posso substituir essa equação, né, da corrente que nós já tínhamos encontrado antes. Tá? Então, é só substituir ali, vai dar na mesma coisa. Tá? Então, tensão corrente no indutor é bem tranquilo, né? É direto, bem fácil da gente encontrar. Beleza? Depois, pessoal, temos lá no circuito RC, tá, com resistor e capacitor, nós tínhamos lá também a constante de tempo. Tá? O que era a constante de tempo? Nós tínhamos lá um circuito que era um capacitor e indutor, e ele demorava um determinado tempo para se descarregar. Aqui é a mesma coisa. Nós temos aqui um circuito RL, a gente sabe que ele vai se descarregar, né, porque não tem nenhuma fonte para manter essa corrente. Tá? Então ele vai sair lá de IO e vai ir até zero em algum momento. Tá? E só que ele pode ir para zero com determinadas velocidades, tá? Pode ser mais rápido ou mais devagar, tá? Uma maneira da gente medir essa velocidade, tá, é através da constante de tempo, tá? O que é a constante de tempo? Então a gente pega essa equação aqui, ó, que está I zero vezes E na menos R sobre LT, e escreve ela nessa forma assim, ó, tá? IO vezes E na menos T sobre tal. Tá? O que é o tal? Tal é a constante de tempo, tá? Então o que significa isso? Então, se aqui a gente tivesse, por exemplo, e elevado na menos t sobre 10, ok? Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter um gráfico, tá, pessoal? Então, ela vai ter essa curva aqui e ela vai estar se descarregando, ok? Então, o que acontece? Quando eu jogar t igual a 10, tá? Vocês estão vendo que o t em cima vai ficar igual ao número que está embaixo, tá? Isso aqui vai dar sempre 1. Quando eu jogar o número que eu colocar no t for igual ao que está embaixo aqui, vai dar i na menos 1, tá? Que é esse caso aqui, ó, quando t for igual a tal, tá? Então vai ficar i elevado na menos 1, ok? Isso aqui é uma, digamos, uma corrente de t, ok? Então se eu colocar aqui i igual a 10, tá? Isso aqui vai dar e na menos 1, correto? Se eu colocar aqui e elevado na 20, tá? E de 20 nessa equação aqui, ó, vai ficar e na menos 2, tá? Porque vai vir 20 aqui, 20 sobre 10 vai dar e na menos 2. Então, esse número aqui, ó, pessoal, é o tal, tá? Que tá aqui, ó, uma vezes tal, duas vezes tal, tá? Então, essa curva aqui, quando jogar e na menos 1, sempre dá o mesmo valor, tá? E esse valor é 0,36, esse número aqui, ó, tá? Então, significa o quê? Que quando passar tal de tempo, que nesse nosso caso aqui é 10 segundos, ele vai cair até 0,36 vezes o valor inicial. Tá? Ele chega a 36%. Tá? Então, esse número aqui, pessoal, é um parâmetro que a gente utiliza, que é a constante de tempo. É quanto tempo ele demora para chegar em 36%. Tá? E a gente viu que, quando passar 5 vezes essa constante de tempo, ele chegou a 0,006 aqui, ou seja, 0,6% no valor inicial. Tá? Isso aí para nós, pessoal, já é praticamente zero. Tá? Então aqui ó, é uma vezes tal, duas, três, quatro, 5. Chegou em 5 tal. Então nessa curva aqui, o que é I na menos T sobre tal, então quando chegar em 50 segundos, já essa corrente foi para zero. Tá? É tão pequena que a gente pode considerar como zero. Tá? Em alguns tipos de circuitos pode ser usado 3 tal, tá? Que corresponde a 5%. Ele chegou em 5% do valor inicial. 0,49 aqui é aproximadamente 5. Tá? Então isso aí serve para a gente comparar circuitos. Tá? Porque não é só a resistência que influencia, não é só a indutância. É a indutância sobre a resistência. Tá? A indutância sobre a resistência que dá a constante de tempo. Lembra lá do circuito RC? O tal era RC. Tá? No RL é L sobre R. Tá? Beleza? Ok? Então, se a gente pegar aquela equação lá, que ela era assim, IL igual a I0 vezes E na menos T sobre tal, e passar esse zero dividindo, ele vai ficar assim, ó, tá? Então, essa equação aqui, ela não depende da condição inicial, tá? Estou sempre partindo de 1 aqui, ok? Então, aqui a gente pode ver, ó, quanto maior for a minha constante de tempo, ó, mais tempo ele demora para descarregar. Quanto menor a constante de tempo, mais rápido ele descarrega, tá? Então, isso aqui, ó, e a gente sabe que esse tal aqui, pessoal, o tal é L sobre R, tá? Então, com isso, a gente pode fazer a seguinte análise, né? Quanto menor a constante de tempo, mais rápido o indutor se descarrega, tá? Isso aí é direto, né? Agora é o seguinte, ó, quanto maior a resistência, tá? Quanto maior a resistência, maior será a tensão sobre o indutor e mais energia dissipada, então ele descarrega mais rápido, tá? Por quê? Porque ó, se a gente olhar aqui, ó, se esse resistor aqui for grande, tá?
eu estou dividindo por um número grande, então o constante de tempo dá um valor menor. Tá? Quando eu aumento a resistência, diminui o tal. Tá? Consequentemente, vai descarregar mais rápido. Mas por que, que isso acontece? Porque aqui, ó, se eu tiver uma determinada corrente que vai circular assim, ó, e esse resistor for grande, ele vai produzir uma tensão grande. Então, essa tensão é aplicada negativa no indutor. Então, é ela que descarrega. E daí, como tem uma corrente, a tensão aqui, ó, uma potência pode ser, né? Ela é R vezes I ao quadrado, né? Então, quanto maior for a corrente e quanto maior for a resistência, maior a potência. Quanto mais potência eu tenho no resistor, mais ele descarrega também. Tá? Então, quanto maior a resistência, maior será a tensão sobre o resistor, mais energia, mais rápido ele descarrega. Ah, mas por que eu não uso a outra equação, que daí ele está dividindo, né? Porque quem está aplicando energia no resistor é uma corrente, que o indutor ele se comporta como se fosse uma fonte de corrente, tá? Que é uma corrente que decai, né? Uma fonte de corrente meio ruim, porque ela muda. Então a gente não usa essa equação aqui, a gente usa essa aqui, ó, tá? Porque nessa aqui ela depende da corrente. E quanto menor a indutância, menor a energia armazenada, né? Então ela vai descarregar mais rápido. Então se eu tiver aqui um tal I L sobre R, se essa indutância aqui diminui, a minha constante de tempo também diminui, né? Beleza? Então é isso aí. Quanto essa constante de tempo ela serve para isso, pessoal, para pegar e fazer comparação entre circuitos. Então vamos fazer um exemplo agora para ver se a gente entendeu bem esses conceitos. Feito.